Olá, estamos de volta com mais um programa Entre Amigos. E aqui, mais uma vez, no Raiz da Vida, onde vamos conversar com o Dr. Ricardo Facuri, que é presidente da Abramet Secção Sergipe. E dias 26 e 27 de outubro, nós teremos aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a segunda jornada de medicina de tráfego. Vamos conversar com ele, ele vai dissecar todo esse tema, ele vai fazer o convite para você da área de medicina, você interessado, enfim, ele vai passar para você, telespectador, quais as pessoas que devem participar dessa segunda jornada de medicina de tráfego em Sergipe. Doutor Ricardo, uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Obrigado, Big. A satisfação é toda minha de estar aqui falando para você e para os seus ouvintes, para divulgar esse evento que nós estamos promovendo aqui em Sergipe, que é a Jornada Sergipana de Medicina do Tráfego. Essa jornada ela tem o objetivo de trabalharmos a questão da segurança viária, da redução de acidentes, da atuação do médico perito em tráfego, na produção de um trânsito melhor, de um trânsito mais social, um trânsito mais cidadão, um trânsito mais seguro para nós e para toda a sociedade. Desde quando foi criada a secção de Sergipe com relação à medicina de tráfego? Porque nós estamos divulgando a segunda jornada. Houve naturalmente a primeira o ano passado, há um ano. Não, veja, a nossa sociedade de médicos do tráfego, ela já é uma sociedade com uma trajetória mais longa. Nós já temos mais de 15 anos de existência enquanto sociedade e, na verdade... Aqui em Sergipe. Aqui em Sergipe. A sociedade, essa jornada, ela acontece agora depois de um certo intervalo de tempo sem ocorrer. Nós tivemos nosso primeiro encontro há 4 anos atrás e agora nós estamos promovendo nosso segundo encontro e queremos que isso se torne uma situação, uma rotina mais frequente, onde nós possamos a cada ano estarmos repetindo esse evento, podendo juntar forças e trabalhar para que a gente consiga realmente atingir nosso objetivo, que é mais segurança no trânsito. Doutor Ricardo, algumas pesquisas atestam que Sergipe, em termos proporcionais, tem um número de acidentes de trânsito mais elevado que o de São Paulo. Isso procede? Realmente, o que é que está vendo os nossos condutores, os nossos motoristas, eles não têm condição, não têm capacidade? O senhor atribui a quê? Veja, a segurança no trânsito, ela é uma questão múltipla, certo? Que nós temos vários fatores atuando. Nós percebemos realmente que a região Nordeste ela apresenta uma situação preocupante em termos de acidentes, de ocorrências tanto fatais como não fatais de incidentes de trânsito, só que a gente não consegue ainda mapear perfeitamente todos os fatores. Algumas questões a gente precisa esclarecer. Hoje nós temos em Sergipe uma frota de ciclomotores, de veículos de 2 rodas muito grande e, inevitavelmente, esses veículos eles acabam fazendo com que o condutor ele se torne mais vulnerável em situações de acidentes, onde ele pode ser mais lesionado do que seria se ele tivesse um veículo de 4 rodas. Então isso já é um fator que a gente considera como importante e também a grande quantidade de veículos que nós temos na nossa sociedade hoje, na nossa cidade, nosso estado. A gente percebe que as pessoas estão optando muito pelo transporte individualizado, enquanto que nos grandes centros, por exemplo, como você citou, São Paulo, nós temos vários controles sociais que ajudam a reduzir esse impacto. Nós temos uma rede de transporte público que é mais abrangente do que aquela que nós dispomos, isso já diminui uma quantidade razoável de pessoas que utilizam o veículo. Nós temos também as próprias situações ambientais e urbanísticas que favorecem um deslocamento com menos entroncamentos, como é a característica de Aracaju, onde a gente tem aquela urbanização em tabuleiro, e isso acaba criando muitos pontos de cruzamento. Do engenheiro Pirro, que remonta aí, né, o início do século antepassado.
Exato, seguindo aquele padrão de urbanização dos espanhóis, onde a gente vê isso reproduzido em cidades como Buenos Aires, onde a gente vê até Belo Horizonte, que é outra cidade que apresenta uma característica crítica de acidentes hoje de entravamento da mobilidade urbana. Então, esses fatores todos, eles colaboram para que haja uma ocorrência alarmante de acidentes. Mas o senhor citou aí duas capitais, no caso Buenos Aires e Belo Horizonte, em forma de tabuleiro também, em sua maioria, mas só que Buenos Aires, por exemplo, tem umas avenidas largas, muito largas, Belo Horizonte também, enquanto que aqui se limita a trechos, a cada trecho de 100 metros, com cruzamentos que de uma extremidade à outra é médio que eu acredito que uns 35 a 40 metros. Então isso aí oportuniza, né, deixa o motorista mais vulnerável, ou seja, ele deveria ter uma atenção redobrada no que diz respeito à questão de acidentes, porque geralmente acontece mais nos chamados entroncamentos, ou seja, nas esquinas que não tem o semáforo, né, o farol, como é chamado no sul do país, e aqui nós chamamos de sinal. Tem a ver também, doutor? Sem dúvida, isso colabora também no processo. Um outro aspecto que é importante a gente frisar é que Sergipe o estado é atravessado por uma rodovia importante que conecta toda a região nordeste do país com o sul. Isso faz com que a gente a gente apresente um trânsito rodoviário muito importante, muito intenso, que acaba também produzindo acidentes fora das áreas urbanizadas, né? A outra questão que a gente pode ressaltar também na incidência de acidentes é a introdução dos veículos de duas rodas na zona rural. Esse é um problema que a gente não tem dado a importância que ele merece, que a gente não tem combatido com a importância que ele precisa. Certo? A gente percebe que as pessoas acabam adquirindo o veículo, utilizando-se do veículo sem um treinamento, uma habilitação adequada, e acabam se tornando vulneráveis a acidentes. E com um agravante que, na maioria das vezes, esses acidentes ocorrem em locais de difícil acesso, onde a remoção dessas pessoas para um pronto atendimento é mais precária e acaba, então, aumentando a incidência de acidentes fatais, né? Agora, um outro detalhe também, o senhor citou aí a zona rural, e lá não há um acompanhamento compulsório por parte de guardas de trânsito. Então, a gente pode constatar em algumas estradas vicinais, em algumas rodovias que cortam as BRs, as principais rodovias, onde aqueles condutores, aqueles motoqueiros, né, aqueles condutores de Shinerai, a tão conhecida Shinerai, eles a conduzem sem o capacete, às vezes com 2 ou 3 pessoas na garupa. Então, isso aí vai propiciar uma condição maior para um acidente e acidente fatal. Sem dúvida, aumenta muito o risco. Certo? E, infelizmente, esse aspecto que você fala da falta de equipamentos de segurança, de equipamentos de proteção individual, a gente não vê só no interior, a gente vê dentro da cidade. A gente vai ao final de semana para a praia, nós vemos, às vezes, famílias inteiras sobre um veículo de 2 rodas, e isso cria uma situação de risco muito grande para essas pessoas. E o pior, né, é que as pessoas, de modo geral, nós todos, nós nunca pensamos que o risco está à nossa porta. A gente pensa sempre que acontece com os outros, mas nunca com a gente, porque nós somos cuidadosos, porque nós somos atenciosos, porque nós dirigimos com cautela. Mas o problema, ele existe, ele é vulnerável. Às vezes eu estou fazendo tudo certo, mas um incidente com outro veículo pode me vitimar da mesma forma. E acabo, então, sofrendo a pena, apesar de todo o procedimento correto que eu fiz. Então é muito importante que a gente tenha essa visão também do outro. Eu preciso dirigir por mim e pelo outro. Eu preciso ter cautela por mim e pelo outro condutor também, ou pedestre, ou qualquer outra pessoa que esteja interagindo no trânsito. Doutor Ricardo, o senhor acha que não seria assim mais justo, mais lógico que houvesse campanhas de forma
compulsórias também, né, que fizesse parte do currículo escolar, onde a criança, a partir dos 8, 9 anos, eles começassem a receber os primeiros treinamentos, as primeiras orientações. Não seria de bom alvitre, não? Sem sombra de dúvida, Rodrigo. O processo todo começa a partir da educação. Nós precisamos educar nossa sociedade para o trânsito. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham a real dimensão da importância e dos riscos que o trânsito implica, certo? Que traz consigo. E a educação é o melhor caminho, Existem várias atitudes, várias ações que estão sendo implementadas nesse sentido. A gente vê ações de treinamento para as regras, para as normas de trânsito dentro das escolas, processos de iniciativa tanto de órgãos públicos quanto de entidades privadas tentando criar condições para que as pessoas assimilem essa educação no trânsito. Existe a questão da fiscalização. Ninguém gosta da fiscalização, mas ela é necessária, ela é importante para a nossa própria segurança, certo? E o processo ele começa na educação e começa desde cedo. A gente precisa ensinar nossos filhos a atravessar. Ele não começa, ele deve ser começado, né? Que as autoridades, inclusive os pais também, eles devem iniciar. O senhor colocou aí com bastante propriedade, eles devem, mas infelizmente a gente não age dessa forma. Doutor, o assunto é de suma importância, nós vamos chamar um bloco de comercial, daqui a pouquinho nós retomaremos, nós temos diversos outros temas que serão abordados aqui no segundo bloco do Raiz da Vida. Daqui a pouquinho voltamos.